Pedro Luiz, boa noite. Ana Luísa, boa noite. Bom, hoje então nós vamos dar continuidade às memórias literárias, né? Minhas memórias literárias. Então já falamos sobre o texto do Antigo Testamento, né? E agora então nós vamos falar sobre duas coisas. O número 2 vai ser o Evangelho de Buda, o número 3, a história, que seria o relato clássico de guerra entre os gregos e os persas. Tá? Bom, então, como a gente já falou do Antigo Testamento, né, o texto do Antigo Testamento, que é um evangelho, né? E agora estamos falando do outro evangelho, que é o Evangelho de Buda. Então, só para vocês terem uma ideia, as grandes Bíblias da humanidade, né, umas vezes a pessoa, quando estuda, elas fazem reconhecer as verdades iniciáticas fundamentais. Né? Que a partir dali, que deveria, se a pessoa toma aquilo como uma Bíblia, a partir dali, o cara já estaria iniciado em coisas fundamentais da sua vida, né? Vindas através de remotos tempos, centenas de milênios, desmancha essa coisa repugnante que é o fanatismo religioso, sectário, e o fanatismo por homens, livros, médios, etc. Ensino que boa é a verdade, não homens ou religião. Então, quais são as partes da Bíblia? A mãe das Bíblias, parece incrível, muita gente talvez desconheça, é o Popal Vuh, né, que é a mãe das Bíblias, que é a dos Atlantes, citadas em alguns antiquíssimos documentos. Depois vem Ramayana, de Rama, né, relatando a grande epopeia. Tem a Zend-Avesta, de Zoroastro, a Bíblia dos persas. Tem a Sabedoria Ófica, os fundamentos iniciáticos da Grécia. Tem a Tábua de Esmeralda, de Hermes, que é a Bíblia dos egípcios. Tem o Livro dos Mortos, também dos egípcios. Livro dos Princípios, né, da Vyasa Veda. Bhagavad Gita, de Krishna, o supremo livro da antiguidade. Tem o Velho Testamento, que esse nós já fizemos, né, começando por Moisés, terminando em Malaquias, relatando profundos ensinos iniciáticos, mais tarde queimados e perdidos, depois restaurados de maneira incompleta, contraditória. Contém a lei de Deus, a moral divina, promete a vinda do Cristo, exemplo de condutas e o derrame de espírito sobre a carne. Você vê que esse aqui, eu estou falando, eu já falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é o nono. Esse é o nono. Quer dizer, tem 8 antes dele. 8 antes dele. Vem o Evangelho de Buda, que é esse que nós vamos fazer hoje, depois do Velho Testamento, que, resumindo, é a doutrina dos 35 Budas. Vem depois o Código de Manu, os versos áureos de Pitágoras, o que restou da queima da biblioteca, o Talmud, o verdadeiro testamento da traição, que é o Talmud, do rabino israelitas, contradizendo Moisés e os profetas, a lei moral e o sábio cultivo mediúnico, deixado por Moisés a partir dos números, tal, que é o capítulo 11. Aí vem o Novo Testamento, nós vamos ver mais lá na frente, provando as profecias do Velho, isto é, do Velho Testamento, isto é, a vinda do Messias, exemplo de conduta, derrame de revelação, o espírito sobre a carne, etc. Convém lê-lo com honestidade, porque contra Jesus e sua tarefa imortal se levantariam todas as pedradas contraditórias, todas as traições, como afirmou o profeta Simeão, e elas estão no mundo fantasiado de verdadeiras. Depois é que vem o Corão, a Bíblia dos Árabes, depois o Evangelho, né, eterno, prometido, tal, Apocalipse, tal. Então, você vê, teremos esses evangelhos todos, essas Bíblias todas para serem tocadas. Mas nós temos 12, né, livros para a gente tocar, e eu achei mais importante o Antigo, o Novo Testamento e o Evangelho de Buda. Né? Então, vamos começar. Já sei, não vai dar tempo. E como é que você sabe? São muitas coisas. É verdade.
Verdade. Verdade mesmo. O cara está dizendo saúde. Ah, obrigado. Bom, o Buda Siddhartha Gautama, 563 a.C. até 483 a.C. Então vamos ver o evangelho dele. Mas quem foi o Buda Siddhartha Gautama? Segundo as crônicas singalesas, Gautama Buda nasceu no 8º dia da segunda ou quarta luz do ano 621 a.C., em Lumbini, perto da cidade de Kapilavastu, no Nepal meridional, a uns 160 quilômetros de Benares, que hoje é Varanasi, na Índia, né? Fugiu do real palácio de seu pai na noite do 8º dia da segunda lua, no ano 597, com 24 anos de idade, para abraçar a vida ascética. Depois de passar 6 anos em Gaya, hoje grande centro de peregrinação ao sul de Patna, à beira do rio Gange, com 30 anos, toda entregue à meditação, compreendeu pelas experiências então vividas que a tortura física não era um meio mais adequado para conduzir a iluminação. E decidiu-se adotar uma nova e mais harmônica vida até chegar ao estado de Bodhi, de sabedoria, na noite do 8º dia da 12ª lua do ano 595 a.C. Ele logrou ser um Buda, iluminado perfeito, e afinal entrou no Nirvana no ano 543 a.C., com 78 anos de idade. Tinha muita coisa para ser falado aí, mas a gente passa adiante, né? O Evangelho de Buda. A essência dos ensinamentos de Buda está condensada em 3 livros, ou coleções chamados cânones budistas, que é a Tripitakas. Cuja idade se pode fixar, de maneira geral, no século IV a.C., e possivelmente na época do grande instrutor. Foi dessa fonte que o autor dessa obra colheu os preciosos ensinamentos e informações que ele determinou como Evangelho de Buda e que, com feliz maestria, procurou amoldar a mentalidade ocidental num estilo simples e elegante. Este Evangelho contém, na doutrina de Buda, o essencial para uma vida nobre, feliz e útil a toda a coletividade. Tem um negócio que eu vou só fazer um comentário lá. Eles acham que a pessoa tem que se esvaziar, né? Lembra que é isso? A pessoa medita, faz outras coisas para esvaziar a mente e tal, né? Eu não concordo nada com isso. Você tem que botar a mente em muita coisa positiva. É isso que é o contrário, né? Bom, seu primeiro sermão foi dirigido aos seus antigos 5 discípulos e intitula-se Pôr em Movimento a Roda da Lei ou Roda do Dharma. A roda do Dharma tem 8 raios que representam o nobre caminho óctuplo, que são os 8 passos para conseguir a iluminação. São eles: a correta compreensão, a correta postura mental, o correto modo de falar, a correta ação, o correto modo de vida, o correto esforço, a correta atenção e a correta concentração. Estes foram os primeiros ensinamentos de Buda aos seus discípulos depois de vários dias meditando. Apontado por ele como o caminho do meio, a roda do Dharma conduzia seus seguidores à serenidade, à visão interior, à iluminação e à plenitude que no budismo se chama Nirvana. Observamos que a roda do Dharma se compõe de 2 círculos. O maior representa o Samsara, ou a roda de renascimento. Renasce. Mas a pessoa quer se livrar disso, não é bom? No qual somos prisioneiros. Esse negócio de ficar renascendo. Né? O menor simboliza o Nirvana, quando você encontra a libertação final e definitiva do sofrimento e quando teremos a felicidade eterna. Para de reencarnar. Entendeu? É o Samsara ou o Nirvana. Depois ele enuncia as 4 nobres verdades. A existência do sofrimento universal, a causa do sofrimento, a possibilidade de extingui-lo e o nobre, óctuplo caminho extingui-lo, mencionado acima. Depois ele enuncia, tal como se deu com o cristianismo na Palestina, o budismo começou na Índia, mas espalhou-se mais para o estrangeiro.
radicamos no Ceilão, Birmânia, Sião, que é a Tailândia, né? Indochina, onde predomina a escola Ramayana, pequeno veículo. E na China, Coreia, Japão, Tibete e Mongólia, onde prevalece a escola Mahayana, grande veículo. Hoje o budismo está praticamente difundido em todos os quadrantes do mundo. Este evangelho contém a doutrina de Buda, essencial para uma vivência nobre, feliz e útil de toda a coletividade. Aí vem trecho de ensinamento do Messias Meshama falando acerca disso, né? Eu vou falar assim em linhas gerais, que alguém quiser eu posso destacar alguma coisa e querer saber. O que é que Meshama fala dessa religião? Né? Ele fala que é a religião das mais importantes. Sim. Budismo, cristianismo, né? E o islamismo. Agora ele fala assim, destaca-se a religião das mais importantes, embora atrasada. Outro dado que ele dá, mestre da Era da Noite, pegou a Era da Noite no início, foi 1.500 anos. Era da Noite, Buda mandando. Pregador da resignação, foi. Tchechukaka, caminho do meio, foi. Vaticinador do desapego. Tem lá o sofrimento, você quer se livrar do sofrimento? Tem que desapegar. Também ele prega também a piedade, a caridade. Sojo, simbolizado por cruz. Sojo. Perdoador de mentira, mas não da falsidade. Crente na vida após a morte. Descritor do julgamento no mundo espiritual. Defensor da tese do paraíso, inferno e intermediário. Possuidor de um mundo no mundo espiritual. Salvação por ensinamentos nem sempre claro. Se for der um problema para eles, danado, tem ensinado errado. Outra coisa também é que eles negligenciam o belo. Divindade Buda não é Deus, e sim seu representante. Regente da Era da Noite, com fé descentralizada de Deus. Kanzeon Bosatsu, fundador Sakyamuni, santo adorado pelo povo, perseguido pessoal e não pela sociedade. Mensageiro de Deus, Miroco da Terra misericordioso, Miroco da Terra, não é do Sol nem da Lua. Sabedor da extinção do budismo, isso ele soube, que ia se extinguir o budismo, deu uma tristeza nele e tal. E mundo Miroco, destituído do poder Kanon, falecidos fundadores de seita se manifestaram a Meishu-sama, doença para Nichiren, é problema de encosto, semelhanças com o cristianismo que tem. Se vocês quiserem, escolham algum desses temas. Tem alguma coisa que você acha? Não dá Se vocês quiserem escolher um desses. assim, para acompanhar tudo, né? Eu tive falando, para não assim, em geral, só do que Meshama toca, fala a respeito dele, entendeu? Depois a gente vai passar, então, para... Assim, como eu já li, Sim. eu já tenho um entendimento quando fala assim, religião das mais importantes, embora atrasada. Que o próprio Buda disse, né, que quando chegou no final, ele viu que ele estava errado, né? Então... o Miroco da Terra é misericordioso, sabedor da extinção do budismo. Fala esse aqui, ó, falecidos fundadores de seitas se manifestam a Meishu-sama. Isso aí são vários, né? Hã? São vários que se manifestaram. Mas é interessante, né, colocar assim. Eu nem sei se você pegou isso. Aí o penúltimo ou antepenúltimo? Por aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Quer que eu procure? Aqui. Eu podia falar de improviso aqui. Então fala, enquanto eu procuro. Quer? Deixa eu ver se... Você falou que era o último? Antepenúltimo.
Antes penúltimo, porque aqui acho que eu cheguei, se não me engano. Eu cheguei no antes penúltimo, só poderia ser por aqui, né? Isso é aqui, contido pela. Deixa eu ver aqui. Quer só o nariz? Depois você volta. Eu acho que é melhor falar sozinho, né? Assim. O negócio é o seguinte. Mais para o final da vida de Meixo Sama, né, o que começou a acontecer foi um caso assim excepcional realmente, que todos os grandes mensageiros divinos, os grandes, né, eles vivendo na era da noite, tiveram que fazer um enorme sacrifício para conseguir, inclusive, milagres. Né? Aqui só tem 2 linhas aí. Então, melhor ficar com ele. Não foi fácil. Você pensa que Cristo fazia aqueles milagres? Com pouquíssima luz, tem que falar que nós estamos na era da noite. Então, com pouca luz, né, ele vai e começa a fazer milagres. Não deve ter sido nada fácil, né? Embora tenha alguns milagres, considerados milagres, que o próprio Meixo Sama contesta. Ele acha que é negócio de vinho, transformar vinho em pães, multiplicação, aquele negócio, para ele não existiu isso. Né? Quer dizer, mas que fez milagre, fez. Então, milagre, a gente entendendo como o pessoal entende milagre, né? Então, fez milagre. Buda libertou praticamente o pessoal todo que vivia de penitência, de ascetismo. Ele, então, ao colocar os ensinamentos, o pessoal ficou, claro, você ficar sentado em prego, você ficar lendo, muito mais. Então, por isso que ele foi visto como... Mas, de qualquer maneira, os ensinamentos de Buda, que ele fez vários, só passou a valer um dos últimos, entendeu? O restante está tudo explicado, tinha muita coisa também errada mesmo, não era só coisa ruim para a época, entendeu? Uma coisa você vê assim que não foi muito bem posto para a época, mas estava errado também teve isso também. E o Cristo também, limitado. Ele, tanto é que é tão limitado, Jesus, né? É tão limitado que ele acabou indo para ser crucificado. Então, ele virou o cara para perdoar os pecados do mundo. Não foi para... Meixo Sama fala, não sou, eu perdoo, não sou que vou pedir perdão a Deus. Né? Meixo Sama está num outro patamar. Né? Bom, então você vê que esses grandes... Moisés, não vou falar de Moisés, vou falar do Maomé. Né? Maomé, assim, ele corria risco, porque ele teve que trazer de novo o monoteísmo, né? Aquele bando de gente ali, aqueles árabes, tudo politeísta, não sei o quê. E ele teve que sair para ir para Medina, né? De Meca, né? Meca para Medina. Então não foi fácil, ele teve que lutar muito, e já sabe como é que é. Lutar, matar muita gente, esse negócio todo que ele sabe. Então, essas pessoas, embora tenham levado a mensagem de Deus em alguns pedaços interessantes e bacanas, não na totalidade, quer dizer, tá certo? Mas cometeram erros. Então, o que acontece? Chega nessa época que até o Meixo Sama fala dessa maneira, assim, olha, peraí, eu tenho que primeiro salvar essas pessoas, porque eles estão numa posição que tem muita gente que os adora, idolatra e os segue, entendeu? Então, se eles forem salvos, essa corrente toda aqui que está seguindo ele vai para frente. O Meixo Sama viu isso perfeitamente. Quer dizer, quando eu falo vai para frente, é assim, uma coisa é ser o mensageiro estar não em boas condições.
Porque às vezes cometem alguns erros e fica mal, não fica bem, não. Entendeu? Não vai para o paraíso, para o lado do mundo divino, assim, daquele. Não, ele começa a sofrer algumas coisinhas. Então, aí ele fica limitado. Ele trouxe a mensagem, divulgou a mensagem e tal, muita gente seguiu, achou bacana e tal. Né? Buda pela sabedoria, Cristo pelo amor, tal. Então, levou. Mas agora, se eles se libertam, não ficam tão maculados lá em cima, então ele pode abrir aquela coisa e subir um pouco e fazer com que os que estão embaixo dele andando também ajudem a subir. É claro que nunca vão alcançar um grande nível. Grande nível, eu falo assim, o máximo de nível, não vão alcançar. Todas essas religiões, seguidores, eles estarão contidos dentro da messiânica. E muitos deles têm que pedir o quê? Porque eles sabem quem é o melhor lá no mundo espiritual. Eles sabem quem é Meixo Sama, que é o Messias. Eles sabem isso tudo. Então, o que aconteceu? Nesse período, que faz parte do plano de Deus, quer dizer, esses todos que se equivocaram em algumas coisas e tal, eles têm que caminhar para a luz. E o Meixo Sama precisa pegar eles e suspender eles. Esse é todo o papel. Então, o que houve foi um grande pedido de... Alguns pediram o quê? Mais luz. Tipo Cristo, tipo Jesus, que ainda estava com sequelas, né, daquela crucificação, de botar aquela coroa de espinho. Então, ainda estava com esse tipo de sequela. Então, Meixo Sama veio e começou, então, através de Jorei, começou a ajudar eles. Então, eles vieram em condições maiores para isso. Entendeu? Começaram a vir, não só eles, de Nitirém, veio outros também, de outros lugares, tal, eles foram indo, e Meixo Sama, então, teve um momento de pedido, de pedido na palavra, de elevar esse pessoal, de tirar o sofrimento deles, tal. Então, nesse sentido aí, que eu não sei se é respondido, né? Acho bonito isso. É bacana, quer dizer. Agora, é claro que o seguidor que é cego, ele não, você acha que Jesus não está vendo isso? Está. O Sakyamuni não está vendo? Está, eles estão vendo. Estão vendo, inclusive, que o Sakyamuni está vendo que o Buda primeiro, o Buda oculto, não é ele. O Jesus de Nazaré está vendo que não é ele, é Cristo, entendeu? Então, eles estão vendo isso aqui. Estão vendo, no final das contas, quem é? Quem é esses aí? Quem é o Kanon? Quem é o Kanon? É o Meixo Sama, é o Kunitoko no Tachi no Mikoto. Eles sabem disso tudo. Né? Agora, quem é da cegueira, aí não vê nada disso, se atropela tudo. Você conversa só com qualquer religioso fanático, ele não vai entender nada. Não precisa nem ser religioso. Conversa com um petista. Pronto, acabou. Entendeu? Deu para entender, né? Não dá. Bom, mais ou menos quase que a metade. Então, vamos ver a outra metade, que seria o Heródoto, que viveu em 485 a 425. Vocês devem estar notando o seguinte, né? Quer dizer, eu estou acompanhando a história assim, dos melhores livros, do mais antigo para o mais moderno. Então, essa aqui já cresceu um pouco. Né? Então, você repara, viveu de 485 a 425 a.C. Então, vamos ver essa história dele, o relato clássico da guerra entre gregos e persas. Não sei se isso está aqui. Está por isso. Bom. Heródoto. Quem foi Heródoto? Heródoto foi um geógrafo, historiador grego, continuador de Hecateu de Mileto, nascido no século V, né, naquela data que eu falei, em Halikarnasso, hoje que chama-se Bodrum, na Turquia. Hein? Foi o autor da história da invasão persa da Grécia, nos princípios do século V a.C., conhecida simplesmente como As Histórias de Heródoto. Esta obra foi reconhecida como uma nova forma de literatura pouco depois de ser publicada.
A literatura não se passava dessa maneira, não era contando uma história, entendeu? Antes de Heródoto, por isso que ele é conhecido às vezes como o pai da história, né? Antes de Heródoto, tinham existido crônicas e épicos, que é diferente, né? E também estes haviam preservado o conhecimento do passado. Mas Heródoto foi o primeiro não só a gravar o passado, mas também a considerá-lo um problema filosófico ou um projeto de pesquisa que podia revelar conhecimento do comportamento humano. Então, mais do que relato, ele se metia no comportamento humano. A sua criação deu-lhe o título de pai da história. E a palavra que utilizou para conseguir, história, né, que previamente tinha que significar simplesmente pesquisa, tomou a conotação atual de história. A obra Histórias foi frequentemente acusada no velho mundo de influenciável, imprecisa e plagiária. Ataques semelhantes foram preconizados por alguns pensadores modernos que defendem que Heródoto exagerou na extensão das suas viagens e nas fontes criadas. Contudo, o respeito pelo seu rigor tem aumentado na última metade do século, sendo atualmente reconhecido não apenas como pioneiro na história, mas também na etnografia e antropologia. Vale ressaltar sua contribuição aos estudos geográficos. Por esse feito, a revista de Geografia Geopolítica, de maior tiragem na França, fundada pelo famoso geógrafo Yves Lacoste, leva seu nome. Provavelmente escritas entre 450 e 430 a.C., as histórias foram posteriormente divididas em 9 livros, intituladas segundo os nomes das musas pelos eruditos alexandrinos. Por volta de 445 a.C., segundo consta, Heródoto fez leituras públicas de sua obra em Atenas. Quanto ao conteúdo, os primeiros 6 livros, são 9, né? Os primeiros 6 livros, relatam o crescimento do Império Aquêmida. Começa com uma introdução do primeiro monarca asiático a conquistar as cidades-estados gregas e o verdadeiro tributo, Creso da Lídia. Creso perdeu o reinado para Ciro, o Grande, o fundador do Império Aquêmida. As primeiras 6 obras acabam com a derrota dos persas em 490 a.C., na Batalha de Maratona, que constituiu o primeiro retrocesso no progresso imperial. Isso é bacana porque a Primeira Guerra realmente é de Maratona. Já posso até adiantar um pouco. Quem é que não conhece Maratona? É, claro. Né? O que é que foi aquilo? Maratona era perto da Pérsia. E a Pérsia estava invadindo. Né? Então eles tiveram que botar um cara para ficar correndo. Ele chegou para dar o aviso de tudo, né? Porque eles queriam Não, tudo bem. Essa corrida acabou morrendo. Né? 42 quilômetros, aquela coisa de sempre. Os últimos 3 livros, os 6 primeiros é isso, descreve a tentativa do rei persa, Xerxes I, de vingar 10 anos mais tarde a derrota persa em Maratona e absorver a Grécia no Império Aquêmida. Histórias acabam em 479 a.C., com a expulsão na Batalha de Platéias e o recuo da fronteira do Império Aquêmida para a linha costeira da Anatólia, que é na Turquia. No que diz respeito à vida de Heródoto, sabe-se que foi exilado. Ele não nasceu lá naquele lugar, Halicarnasso. Ele foi exilado de Halicarnasso após um golpe de Estado frustrado contra a dinastia no poder, no que estava envolvido, retirando-se para a ilha de Samos. Mas já começou para a Grécia, né? Parece nunca ter regressado a Halicarnasso, embora em história pareça sentir orgulho de sua cidade natal e da respectiva sátrapa, Artemisia Indicária. Deve ter sido durante o exílio que empreendeu as viagens que descreve em Histórias. Estas viagens conduziram ao Egito, Primeira Catarata, Babilônia, Ucrânia, Itália, Sicília. Heródoto refere a uma conversa com um informador em Esparta, e muito certamente terá vivido durante um determinado período em Atenas. Nesta, em Atenas, registrou as tradições orais das famílias proeminentes, em especial
a Alquemeônidas, a qual Péricles pertencia ao lado materno. Mas os atenienses não aceitavam os estrangeiros como cidadãos. E quando Atenas apoiou a colônia de Túlio na aniquilação de Itália em 444 a.C., Heródoto tornou-se colono. Desconhece se lá morreu ou não. Tem um problema aqui que eu podia falar um pouco, deixa eu ver se vale a pena. Porque você vê que ele fala assim, ó, os atenienses não aceitavam os estrangeiros como cidadãos. Eles tinham uma ideia assim, ó, os homens que, para ser uma pessoa que decidisse as coisas, que fosse importante, esse homem ele tinha que ter bens. Por que ele tinha que ter bens? Ele tinha que ter bens para poder viver no ócio. Para ter ócio. Tendo ócio, ele tinha que ser um cara instruído. Olha só que você vê hoje, todo mundo viajando 8 horas de condução, não sei o quê, o cara não vai ter ócio nenhum. O cara não vai ser instruído nunca. Né? Então, esse cara nunca poderia ser um cidadão de Atenas. Entendeu? Porque na visão dele, o cara tinha que ter ócio, tinha que ter bens para ter ócio, para ser instruído, e aí ele viveria na polis, que não tem nada a ver com você pensar que a polis é simplesmente uma cidade, não é nada disso. Então só existe polis na Grécia, você não vai procurar polis na Pérsia, em Roma, não tem isso, entendeu? Então as pessoas quando se reuniam lá era para decidir coisas, mas não era qualquer, mas é Mané, Zé Ruela, não, entendeu? Então quando a pessoa tivesse nessa posição, aí sim, aí é que a gente vê que se você tivesse um pouco mais de idade, não adianta. Mesmo que você fosse cidadão de Atenas, mesmo que fosse, você não ia para a polis. Porque é como se fosse assim, hoje como eu falo assim para vocês, né? Quando a pessoa não estuda, daqui a pouco chega a uma certa idade, aí ele olha para aquele negócio, é tanta coisa para aprender, que ele deveria ter começado lá atrás. Pô. Agora, daqui a pouco, sabe o que acontece? Ah, cara, eu quero começar, tudo bem. Quer começar, vou exagerar aqui. Aí está com problema na próstata, tem que toda hora estar mijando, não consegue estudar. Ou então está com problema na vista, já ficou meio cegueta, não consegue ver. Então está meio matusquela, não consegue ver. Cara, não dá, a idade vai pesando, entendeu? Não quer? Então, quando chegasse uma certa idade, não dava nem para ser isso. Então, quando ele falou aqui, né? Mas o ateniense não aceitava os estrangeiros como cidadão. Cara, o cara veio lá daquele outro lado, que não tinha a menor proposta dessa. Quando fala da Atenas, se eu olhar para cima, o Esparta também não dá, não. O Esparta é guerreiro, pô. Não vai se enquadrar para ali, entendeu? Então tem umas coisas assim bacanas que, se não me engano, quando a gente chegar em Aristóteles, porque na próxima vez eu acho que vou dar até adiar um pouquinho, porque eu tenho colocado para ser sexta-feira, mas eu acho que eu não sei ainda como eu vou fazer. Sabe por quê? Deixa eu só parar um pouquinho aqui para dar um passo para vocês. O negócio é o seguinte, meus amigos. Vou falar de coração para vocês. Olha, como o Sócrates, ele é conhecido através de Platão, ele não deixou nada escrito, quer dizer, Platão é que recuperou ele falando. Sócrates é o fundador da filosofia. É grandioso demais. Platão, como seu discípulo, outro cara grandioso. Eu vou abordar o próximo livro que nós vamos trabalhar, o número 3º, né? O 4º vai ser a República de Platão. O 5º vai ser o discípulo de Platão, que é Aristóteles. Cara, esses 3. Eu não sei nem como era. Eu fui hoje para a rua, mas fui pensando, como é que eu vou fazer, cara?
Porque eu poderia colocar a vocês, à disposição de vocês, 4 coisas. Mas é brabo, olha só. Eu podia botar os livros. Sócrates e Platão, um livro. Depois eu podia botar outro livro, Aristóteles, certo? E podia botar as 2, porque eu dei um curso de filosofia e Messias, eu podia botar os 2 vídeos. Um sobre Sócrates e Platão, que demora 2 horas e cacetada. E o de Aristóteles, quase 2 horas. Entendeu? Então, como é que vocês vão ler 2 livros e ver dois vídeos? Aí eu fiquei embaladado. Por que você está dizendo? Mas por que você está fazendo isso? Bom, porque o que eu posso? Eu tentei assim, vou juntar Platão e Aristóteles. Aí botei algumas coisas, está lá escrito, já está tudo escrito direitinho. Eu digo assim, mas quanta coisa falta. Entendeu? Quanta coisa deixei. Porque eles são muito grandiosos, cara. São caras que merecem ser estudados mesmo, entendeu? Muita coisa que está se repetindo aí é dele. São deles, entendeu? Não adianta. A gente, quando pensa assim, eu tive uma brilhante ideia. Não teve brilhante ideia nenhuma. Isso aí já é cópia. É a mesma coisa quando o pessoal faz uma música, geralmente essa música, ou já foi tirado alguns pedacinhos do outro, o ritmo já é do... Porque tem ritmo que é o mesmo. O cara só bota a letra, já reparou? Não muda, não adianta. Às vezes muda um trocinho assim para lá, um trocinho para cá, mas no fundo é a mesma coisa. E às vezes a pessoa descobre, por exemplo, que na música, daqui a pouco você está tocando aí um negócio aqui de chachado, não sei o quê, daqui a pouco isso tem a ver com rock. Daqui a pouco tem a ver com como é o nome daquele lugar aqui? Los Angeles, com o pessoal do Blue. Mas não tem nada a ver. Tem, cara. Quando conhece música, sabe que tem. Entendeu? Então, esses grandiosos são grandiosos mesmo. Eu acho uma pena, mas eu ainda vou ver o que eu vou fazer. Eu estou aqui, que eu estava tentando arrumar aqui o horário, mas aí tive que fazer. Ainda não sei como eu vou fazer. Vamos ver. Não sei. Bom, vamos continuar. Estava falando... Numa determinada altura, tornou-se um lógio, isto é, um recitador de prosa, yogai ou histórias, cujos temas baseavam-se em contos de batalhas, maravilhas de países distantes e outros acontecimentos históricos. Fez roteiros das cidades gregas e das maiores festivais atléticos e religiosos. Todas essas informações que deu, aí você começa a conhecer o local, naquela época, né? Onde dava espetáculos pelos quais esperava pagamento. Em 431 a.C., a Guerra do Peloponeso rebentou entre Atenas e Esparta. Poderá ter sido esse conflito que dividiu o mundo grego, que o inspirou a reunir Logoi numa narrativa contínua, que são as histórias, centrada no progresso imperial da Pérsia, interrompido pela aliança entre Atenas e Esparta. Bom, tudo isso assim foi para dar uma ideia geral dele, do Heródoto e tal. Agora vamos ver uma coisa concreta, que é a história. O relato clássico da guerra entre gregos e persas. Heródoto, o pai da historiografia, descreve a invasão da Grécia pelos persas, entre 490 e 479. Esta obra abrange 2 séculos e conta os principais episódios do conflito grego-pérsico. Foi o primeiro historiador e sua obra sobrevive até hoje. A narrativa começa com Creso, rei da Lídia, termina às vésperas da Guerra do Peloponeso e inclui episódios que tornaram clássicos, como Leônidas e a Batalha das Termópilas, Salamina. Maratona já falamos, né? Maratona é o primeiro, quando há uma vitória. Essa aqui que ele fala assim, isso é bacana ver. Como Leônidas, tornaram clássico como Leônidas e a Batalha dos Termópilas. Até eu copiei um pedacinho aqui para mostrar para vocês. Essa batalha das Termópilas, com Leônidas na frente, né? A fonte escrita para a Batalha das Termópilas é a narrativa do historiador grego Heródoto. O relato contém exageros que foram divulgados em quase todas as recriações do episódio. Segundo Heródoto, o exército persa possuía milhões de soldados.
Estimativas mais realistas sugerem que o número de guerreiros persas na batalha não passava de 250 mil. Mas assim mesmo é muita gente. Os espartanos e seus aliados eram mais ou menos 7 mil homens. Para 250 mil, dá quase 4 vezes. Né? Não, 4 vezes não. É isso. 7 mil para 250 mil? Não, isso não. Não, 40. 40, falei 4. Não, 40 não. 40. 4 vezes 7, 28. Quase 40. É, 40. Quase 40. É. 40 vezes morto. Pensa só. Pensa assim, um camarada guerreando contra 40. Já pensou? Também não é verdade que no final os 300 espartanos foi morrendo espartano. Tinha 7 mil, não falei? 7 mil foram morrendo, então no final os 300 espartanos tiveram que enfrentar sozinhos os persas. Cerca de 1.000 soldados téspicos e tebanos também resistiram bravamente contra os persas, permanecendo ao lado dos espartanos até o fim. A verdade, no entanto, é que durante a Batalha das Termópilas, os espartanos e seus aliados estavam em número muito, muito inferior aos persas, o que não impediu que oferecesse corajosa resistência, dando ao exército grego, assim, a história dos homens liderados por Leônidas. Durante a Batalha das Termópilas, tornou-se uma lenda épica, ainda hoje motivo de interesse, como demonstra o filme incluído neste artigo. Um filme sobre isso. Neste período, as cidades e estados gregos estavam sob a ameaça do Império Persa, governado por Xerxes, lembra que eu falei? Que continuava uma guerra começada pelo seu pai, Dario I. O rei Leônidas I de Esparta foi logo escolher o desfiladeiro das Termópilas para o local da batalha. Você pensa, ficar no desfiladeiro, enfrentando os outros? Né? Pois sabia que aí não se faria sentir a superioridade numérica dos persas em relação aos gregos. A batalha durou dias e, apesar da brava defesa dos espartanos, estes iriam perder. Houve um combate brutal onde Leônidas acabou por morrer e os seus espartanos morreram, mas a história não esqueceu estes heróis imortalizados no cinema. O cinema tem muita coisa. Muita coisa. Escrevendo em Jônio, no estilo de reportagem, foi o primeiro escritor em prosa e historiador do mundo ocidental. Fez uma pioneira e grande descrição do mundo antigo, fez isso, escreveu muito mundo antigo, escreveu no Império Persa, sua organização, seu exército, as diversas etapas de agressão às cidades gregas. Cada região do Império é mostrada em detalhe, descrevendo com precisão assuntos como a religião, a história e as características étnicas de cada povo, tudo comprovado atualmente pela antropologia. Contribuiu, assim, com sua extensa obra para o conhecimento de uma das mais importantes civilizações de todos os tempos, que é a grega clássica. E por isso é chamado o pai da história. Inspirado pelo patriotismo, Heródoto preocupa-se em exaltar a união dos gregos contra os bárbaros. E sem seguir estrita ordem cronológica, descreve cada região do Império. A região, a geografia, as histórias, as características étnicas de cada povo. Foi um grande e fidedigno repórter e observador curioso, documentando os fatos, sem se preocupar em comentá-los. Essa foi a visão do homem. Né? Então, com isso, a gente deu uma ideia assim essas coisas assim, a gente pode dar uma ideia, né, do que foi Mas essa que eu estava falando há pouco, do Platão, de Sócrates, essa assim, porque é muito rico, entendeu? Quando é muito rico, eu até estou pensando em separar, fazer um de cada vez, ou fazer os dois juntos. Eu não sei como é que eu vou fazer. Não, isso é o berço, né? Então é bacana para a pessoa que quer a formação poder, vamos dizer assim, se alimentar dessa... Não sei se... Não estou enxergando o que eu estou... Meu problema é o seguinte, olha só.
Como é que eu posso dar uma ideia? Estava aqui chutando, eu estava assim, montando assim, como é que eu faço? Aí eu comecei a dizer, pô, peraí, o cara para... Eu vou só falar assim do Aristóteles, né? Não, vamos falar de Platão como primeiro, olha só. Quantos livros existem de Platão? Aí eu estava dizendo assim, pô, se eu quisesse dar a República, como é que eu faço? Eu estou puxando a República. Por que eu estou puxando a República? Porque entre os livros é aquela mesma história de sempre, quer dizer, é como se fosse assim, lembra que eu comecei a memória literária, eu falei, de Meixo Sama, a obra toda de Meixo Sama, que são 140 de livros, o que, é que eu busquei? Busquei alicerce para isso, certo? Aí lá do Piaget, não sei se está lembrado, né? Aí busquei, isso aqui só. O cara tem uma obra enorme, entendeu? E Platão é a mesma coisa, cara. Eu comecei a pensar, mas como é que eu faço para... Coisa maluquice na minha cabeça, né? Porque ninguém vai ler esses livros. Mas assim, ó, você teria que, primeira coisa, ler um livro chamado Apologia de Sócrates. Porque você vai conhecer Platão por meio vai conhecer Sócrates por meio de Platão, mas ao mesmo tempo, você não conhece simplesmente Sócrates. Ele é discípulo, Platão é discípulo de Sócrates. Então você vai conhecer um pouco da influência de Sócrates em cima de Platão, entendeu? Aí depois eu vejo, poxa, tem um livro chamado Menon. O Menon é um livro que, naquela época que eu li, é um livro para idiota que nem eu, que era naquela época. Entendeu como que é? É um livro que você tem que ler, que é o basicão dele, entendeu? Depois aí você vê Platão e o sofista. Ele rompe com o sofista, mas você tem que conhecer, né? O Platão com o Timeu. Timeu. Aí eu parei, isso eu não vou fazer, porque não adianta. Aí você, quando chegasse, depois dessa leitura desse livro, aí você chegava bem para você ler a República. República não, a República do Aristóteles. Peraí, República, né? É, a República. República de Platão. Aí você chegava a ler a República de Platão, entendeu? Então, é uma coisa assim interessantíssima, né? A gente vê. Agora, você acha que eu ia escrever, por exemplo, eu ia escolher conhecer Platão ou vou conhecer Menon? Não. É um livro para os idiotas que nem eu, para começar. O livro bonzão dele mesmo é República, que tem muito a ver com Sócrates, entendeu? Vocês estão entendendo? É uma complexidade, né, cara? Complexidade danada, cara. É muito rico isso. Você vê, eu estava vendo aí, estava assim, relendo, eu ia botar até escrito isso, não, como postagem, mas não vê como vou botar como postagem, não. Boto aqui, vocês aí. Alguém se quer fazer postagem, faz. Você sabe que o Aristóteles, ele analisou 158 constituições. Olha que bacana. Aí você diz, mas para que isso? Sim, ele fez o seguinte, ó. Lembra que eu falei que o homem comum, né, ele tem que ter posse, tem que ter um ócio, tem que ser bem instruído, tem que participar da atividade política na polis, né, tudo isso aqui, não é isso? Tudo bem. Então, um homem comum, nesse sentido, instruído e tal, ele é um camarada que quando ele pensa, ele não está pensando para ele. Esse homem ligado com a polis, entendeu? É como se fosse assim, a polis é uma extensão do homem. Olha só, a fortaleza. Agora, os caras que não são esses homens comuns, esses camaradas estão fora disso aqui. Tá? Então, existe nos regimes de governo, existe os que estão mais aproximados de si, do que quer, da pessoa, entendeu? Do que quem está administrando uma polis. Então, a análise que ele fez, né,
vou ter até escrito aqui, rascunho, vou fazer uma postagem. Eu não quero fazer mais postagem, não enche o saco também, não é só. Quando você coloca a ideia de para uma pessoa, então, vou botar assim, o bom e o ruim, tá certo? Qual é o regime de governo bom para apenas uma pessoa? Diz Aristóteles, é a monarquia. Tem que ter um monarca. Mas não pode ser aquele monarca vagabundo, como está falando, entendeu? Monarca. E quando é que é ruim? Ruim é quando é tirania. É um, tá certo? Aí vai entrar poucos. Agora não é para um, agora é para poucos. Poucos é o seguinte, lembra que é Aristóteles falando. Então ele diz que para poucos o bom é a aristocracia. E o ruim é quando é oligarquia. Oligarquia é exatamente o que nós, no governo aqui brasileiro, né, nos governos que tem passado, a gente funciona muito como oligarquia. Ou seja, o governo geralmente é para alguns, para algumas famílias, entendeu como que é? E alguns pensando para si, tipo assim como eu falo sempre, José Sarney, por exemplo, é um exemplo. Entendeu? Aristocracia, não. Não é nesse sentido simplesmente a aristocracia daquele antigo, não. Aristocracia. Alguns poucos, mas que pensam para o todo. Agora, surpreendo só, quando é para muitos, quando é bom regime de governo, é que a gente chama república. É res pública, coisa pública. Sabe qual é o contrário? De ruim? Democracia. Democracia. Você fala assim, é um governo de muito. Para governar para esse bando de gente que é ignorante, não sei o quê. Esse é que é o problema. E você vai ver, por isso que é a grandiosidade, não sei se eu estou... A grandiosidade de Aristóteles, ele vai se contrapor a Platão. Ele vai dizer, Platão está fazendo um sonho muito... Aí você vai ver um que tem de bom, outro que tem de ruim, entendeu? Você vai notar, essa... E olha que Aristóteles ficou lá durante vários anos lá na academia, que chamava academia, que Platão fundou. Só depois de 1000 anos é que eles destruíram toda a academia de Platão, né? Mas aí tem muita coisa para contar. Eu já estou contando do outro nome daqui a pouco. Né? Passa a régua? Passa a régua. Vê aí Alguém, vamos ver se tem Vê alguém. aqui, o Pedro Luiz colocou umas coisas na hora que você perguntou, ele compartilhou Fala sobre com amigos. a imortalidade da alma. Na hora que você perguntou do Platão quantos livros, ele colocou 25 livros. A República também é muito... Uhum. Aí eu não sei, ele colocou aqui um Também é negócio... muito, porque a gente não sabe como está lendo, né? Se a pessoa... Não, esse daqui é o último, Lises... Fala também sobre a amizade. Também né, que fala sobre amizade. Essa foi a última coisa que ele colocou. Porque tem muita coisa, cara. Bom, vamos ver como é que eu vou fazer, né? Não, a gente já compartilhou com 20 membros. 20 é ótimo, amigos. muito bom. Tudo bem. Então, não. Amanhã já está garantido, a gente vai essa quarta-feira, né? Amanhã é quarta. Então, nós vamos falar agora na Idade Moderna, né? Seja outra coisa. Estão falando, a próxima manhã vai ser a iniciação, a formação de mameritos. Então, para a gente tratar da cultura, olha só, nós estamos dando assim um passeio histórico, que faz parte da cultura, né? E já saímos da Idade Média, né? Da Idade Antiga, Idade Média, agora nós estamos entrando na Idade Moderna. E, então, vamos falar sobre o Renascimento, né? E provavelmente a minha ideia é fazer
quarta isso, na quinta eu vou falar 1943, aquele por um estudo cronológico da vida e ensinamento do Messias. Devo voltar para eles, em vez de fazer o Platão e Aristóteles, devo dar continuidade a essa, da Idade Moderna, eu vou fazer, fiz o Renascimento, devo fazer a reforma, o surgimento dos Estados europeus. E talvez até dê continuidade nessa mesma linha, vou falar sobre a Idade Moderna, né? Mas é o Estado e religião, as guerras religiosas, né? Acho que eu vou fazer isso, vou dar muita continuidade a esse livro de cultura e para dar mais tempo de ver o que eu vou fazer em relação a... Vocês até, se quiserem, se sinalizam. Vocês querem que eu coloque os livros e os... E aí, boto à disposição das pessoas, os livros e os filmes, vocês podendo ver, vai vendo, ver uma coisa, ver outra, não sei. Tá bom? Não sei o que eu faço direito, porque a obra é muito grande. Esse me pirou mesmo. Embora eu já escrevi, eu já sei o que eu quero dizer, mas é assim, é uma coisa que não é totalmente completa, né? Mas, pelo menos, acho que está dando uma visão geral, né? Estão vendo, tem evangelho, botei vários tipos de evangelho, estou mostrando que nós vamos tratar só de 3, né, tal, da Idade Antiga, né, tal. Tudo bem? Nada a declarar mais? Se não tem mais nada a declarar, estou dando uma vista aqui pela última vez. Tá. Pedro Luiz está falando, desculpar os erros ortográficos. Tá aí, né? Não tem jeito. A gente bate às vezes as coisas saem errado, o cancelamento faz parte. Bom, então até amanhã, né? No mesmo horário, né? Um abração para todos. Até lá.